Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Antes da gente entrar no texto, roda a vinheta. Bom, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que se encontra em 2 Reis, capítulo 4. E o versículo 1 vai dizer: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Essa mulher, ela está passando o pior momento da sua vida. Sabe aquele momento que você olha para todos os lados e não vê saída? Era exatamente o que ela estava vivendo. Imagine você, se coloque no lugar dela. Ela não tinha mais marido, ela tinha uma dívida enorme e os credores cobraram ela a ponto de que ela teria que entregar os seus 2 filhos para trabalharem como escravos, como servos daqueles credores, até que toda a dívida fosse paga. E ela se vê nessas condições, onde olhando não se viria uma saída. Mas ela se lembrou de um homem de Deus, do profeta Eliseu, na qual o seu esposo, ela coloca como seu servo, quando se refere a Eliseu. Quando fala, você sabe o quanto ele temia ao Senhor, não se trata nesse momento com referência ao profeta Eliseu, e sim ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E ela vai explanar essa situação para Eliseu, e Eliseu vai olhar para ela e vai dizer: o que você tem em casa? E ela vai pensar e vai falar: olha, eu não tenho nada além de uma botija com azeite. Na ótica de Eliseu, o profeta, cheio da presença de Deus ali, ele vai olhar para ela e vai dizer: então você pega emprestado todas as vasilhas com seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. É interessante quando ele fala não poucas, justamente para que ela entenda que o Deus que ela serve é um Deus grande e de fontes inesgotáveis. É como se ele dissesse para ela: não espere pouco. E em obediência ao que o profeta disse, e Eliseu vai dizer mais. Ele vai dizer: após isso, entre na sua casa e feche a porta diante de você e dos seus filhos. É como se ele dissesse: olha, se prepare, porque a sua casa verá um milagre acontecer. O milagre da provisão iniciará, e toda a sua família terá certeza que existe um Deus que trabalha em favor daqueles que o esperam, daqueles que nele confiam. E assim foi feito. Ela começava a pedir as vasilhas para os filhos, e os filhos traziam, ela enchia, ia colocando à parte, e eu fico imaginando a reação dela quando enchia cada vasilha e olhava para dela, que se mantinha ainda cheia, e talvez ali falava com Deus: meu Pai, meu Senhor, o Senhor é maravilhoso. E assim foi enchendo todas as vasilhas que vinham, até chegar no versículo 6, onde ela vai dizer: e sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. O Senhor não parou de fazer um milagre. O milagre do Senhor não cessou, simplesmente parou por falta de vasilhas. Se ela tivesse mais vasilhas, ainda o azeite correria e encheria todas elas. Esse é o Deus que nós servimos, o mesmo ontem, hoje e que será eternamente. Ele é um Deus de provisão, Ele é um Deus que não desampara aquele que busca verdadeiramente Ele. Talvez você pense: nossa, mas ela foi atrás de um profeta. E sim, naquela época o Senhor falava através dos profetas. Porém hoje o véu se rasgou e nós temos total liberdade e acesso para falar intimamente com Deus.
Nesse mesmo momento, você aí onde você estiver, você pode fechar os olhos ou de olhos abertos mesmo, conversar com o Senhor. Nada te priva de acessá-lo. Da mesma forma, o Senhor continua falando conosco. Mas sabe o que é interessante? O interessante é que nós vemos a provisão de Deus, a parte que cabe a Deus fazer, que é o impossível diante desta situação, mas sempre tem uma parte que cabe a nós fazer. O decorrer dessa história está no versículo 7, que vai dizer assim: então veio ela e fez saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a sua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Não para por aí. Ela chegou, falou para Eliseu o que aconteceu, um milagre da provisão, da multiplicação do azeite, e ele vai olhar para ela e vai falar: pronto, o teu milagre está nas tuas mãos, agora faça a sua parte. Agora você vai, vende, e com o dinheiro você vai pagar a sua dívida e vai viver do resto. Em todo momento tem uma parte que cabe a cada um de nós fazer. O que Deus tem para fazer, pode ter a plena certeza que Ele vai fazer, se nós confiarmos, se tivermos fé, se acreditarmos, se obedecermos. Porém, nós precisamos também fazer a nossa parte. Talvez nós indagamos a Deus: o que fazer? E agora? Como sair dessa? E pode ter certeza que quando o Senhor mover os meios, Ele vai mover a partir de um passo de fé que nós vamos iniciar. Deus, Ele fez o milagre acontecer. Porém, antes, ela precisou obedecer o que o profeta disse. Ela precisou pegar todos os recipientes. Imagine você se ela pegasse poucos. Daria talvez para pagar a dívida? Daria para viver? Provavelmente não. No Salmo de número 37, diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Muitas vezes é somente isso que falta: entregarmos a nossa vida inteiramente ao Senhor, confiar nele. E pode ter certeza, naquilo que você não pode, Ele pode. Ele agirá na minha e na sua vida. Deus te abençoe, e um abraço bem apertado.